Bom dia pessoal, tudo bem? Começando aí mais um De Olho no Semanal. Hoje, sábado 22 de 1 de 2022. Vamos comentar aí um pouco sobre Ibov, cenário internacional, algumas criptos e por fim aí algumas oportunidades que eu tô vendo. Essa semana foi bem difícil, né, para os mercados internacionais e cripto em si, mas no Ibov aqui a gente teve um movimento bem interessante de alta. Antes de tudo, vou deixar um disclaimer, não sou analista de valores imobiliário. Tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não se configurando nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Bora lá, compartilhando na tela aí com vocês. A gente tem Ibov. Ibov fechou a semana aí com alta de 1,88%. A gente rompe a máxima da semana passada e ativa aí um novo ponto de compra, conseguindo fechar acima da média de 21 períodos, né? Quando a gente olha no gráfico diário, tá sentindo essa zona aqui dos 109 e 108 mil pontos, que é a resistência imediata, né? Então, acredito que nos próximos pregões, um recuo até a média de 9, lateralizar um pouco nessa região antes de romper, fique mais interessante, né? Na verdade, para continuar o movimento de alta em busca ali da região de 115 mil pontos, né? Se segurou bem nessa zona de 100 mil pontos, que a gente fez a região de mínima aqui. E por enquanto é esse cenário. Caso a gente mostre fraqueza e volta a virar a média de 9 para baixo, suporte, região de 100 mil, que foi servido como suporte anterior. DI a gente tem um movimento aí de arrefecimento, né, 0,36 de queda, ainda no cenário de alta, quando a gente olha o semanal, zigue-zagues ascendentes, mas quando a gente olha o gráfico diário aí, tá apontando um topo duplo curtinho aqui, né, que a gente consegue vir buscar inicialmente essa região dos 10,75, região de topo anterior rompido. Então, eu gostaria que a gente fechasse abaixo da média de 21 dentro do gráfico diário, para ter a maior expectativa de ter esse movimento para baixo. SPX teve uma queda, uma realização bem forte nessa semana. Essa semana aí fecha com queda de mais de 5%, 5,68 para ser mais exato. Perde esse canalzinho de alta e ativa essa cunha ascendente que tínhamos comentado aí há algumas semanas, né? Dado que a gente tem aqui uma divergência baixista no IFR muito gritante. Esticou bem. Tá aí 3 pregões negociando fora da banda inferior de Bollinger. Perdeu esse nível aqui de suporte e acredito sim que a gente tem espaço para um repique, pelo menos até a média de 9, até essa zona de fundo que foi perdida. Fazendo esse repique aí, mostrando pressão vendedora, acredito que tem espaço para a gente vir buscar a próxima região dos 4.300, 4.280. É para lá, por enquanto, que o S&P está apontando. O Dow Jones, mesma coisa, fechou uma queda forte de 4,58%. Tem aqui uma acumulação, né, uma espécie de triângulo da proteção eleitoral, ou até mesmo uma cunha. Eu gostaria que ela fosse um pouco mais estreita. Mas projetando todo esse movimento aqui para baixo a partir do rompimento, a gente tem algo aqui nos 33.600, né? Que é basicamente essa zona de suporte muito importante. É para lá que está apontando. Deu sim uma esticada, como eu venho falando aí com o S&P, 3 pregões negociando fora da banda de Bollinger, né? Abaixo dela. Tem espaço para um repique até a média de 9 para aí continuar o movimento de queda. Perdendo aí os 33, a gente pode vir buscar a região dos 32.100 pontos. Nasdaq é um dos piores, né? Na verdade, não sei se perde para o Russell, que eu vou até comentar, mas vamos falar do Nasdaq aí por enquanto. Nasdaq teve um recuo mais forte do que o Dow Jones e o S&P. A gente vem aqui, falhou, né, na criação do novo topo, perde essa região de fundo e desaba quando a gente perde aqui essa mínima, deixada nos 15.165. Fechou o gap, veio buscar aqui os 14.400 pontos. E agora deu uma esticada, né? Terceira candle aí consecutivo, fechando abaixo da banda inferior de Bollinger. Tem espaço para um repique até a média de 9, mas o viés de baixa aí já está sendo firmado em Nasdaq e em todos os índices internacionais. Repiques até a média de 9 aí são oportunidades de venda para a gente vir buscar essa região aqui de topo, deixado nos 14 mil pontos e depois suporte relevante somente nos 13 mil e ali 12 mil pontos. Então é para lá que está apontando por enquanto, mas tem sim espaço para um repique nos próximos pregões, dado que a gente esticou, o IFR já está sobrevendido e acredito que é isso daí. Média de 9 vai servir como resistência imediata. Russell perde essa congestão aqui de semanas, fez um bull trap aqui, né? Voltou para dentro da congestão e agora perde para baixo com muita força. Eu projetei todo esse movimento para baixo, dá alvo ali nos 1.821. Essas linhas aqui marcadas em cinza são possíveis suportes aí que a gente pode se segurar ou não, que são algumas marcações aqui dentro do gráfico diário. Inclusive eu vou tirar para não ficar muito poluído e acabar confundindo vocês. Mas esse é o cenário que a gente está vendo no gráfico semanal. Por enquanto perde essa congestão, abre bandas, volumaço,
projetando todo esse movimento, o alvo ali nos 1821 e o alvo 2, 1652. Essa zona de topo aqui vai servir como um suporte também, nos 1750 e 1700. Mas é para lá que está apontando o Russell, né, que é o índice de small caps lá dos Estados Unidos. Dólar Index teve uma semana aí bem interessante, alta de 0,49%. Deixa eu ver se consegue virar a média de 9 para cima. Conseguiu, levemente, tem um 9,4 de compra armado, superando a máxima dessa semana aí, ativaria para a gente ver uma continuação do movimento de alta. Num cenário mais macro, assim, mais um zoom out, né, a gente consegue ver que ele vem fazendo zigue-zagues ascendentes e a média de 21 vem servindo como ótima condutora aí, acompanhando os preços, sendo ela aqui marcada em amarelo. No gráfico diário, seria apenas um repique, né, depois que perdeu essa congestão. Então, se mostrar fraqueza a partir daqui, perdendo essa região dos 9,95 e 40, abre espaço aí para correções mais fortes. O dólar aqui no nosso mercado, o dólar futuro, ainda no longo prazo, a gente vê aqui dentro dessa congestão. No curtíssimo prazo a gente perde esse canalzinho de alta aqui, que fica mais claro no gráfico diário. Então quando a gente abre aqui um gráfico diário, tem esse canalzinho, vem sendo respeitado, essa região dos 5,75 serviu como resistência 3, 4 vezes, né, praticamente. E aí quando perde essa região de suporte dos 5,530, abre espaço aí para correção. Então tá segurando nos 5,40, caso a gente faça um repique até a média de 9 e mostre fraqueza novamente, abre espaço para vir buscar inicialmente zona de suporte aqui nos 5,15, 5,16, vai. Então dólar fechando abaixo dos 5,40 e se consolidando abaixo dessa região, abre espaço para uma correção um pouco mais forte. O Brent gráfico semanal aqui vem aí de 5 semanas consecutivas de alta. Está praticamente ali em região de sobrecompra, né, no IFR, deu uma esticadinha, está longe das médias e está tentando romper essa região de topo. Eu gostaria de ver aí uma lateralização um pouco aqui, para a gente ver as médias se aproximarem, né, pelo menos no gráfico semanal aqui. A gente está numa espécie de alargamento, mas eu ficaria apenas observando. Então, assim, vale a pena ficar de olho no setor. Petrobras teve um movimento muito interessante, Prio, 3R também. Então, assim, lateralizando um pouco aqui, a gente abre espaço para vir buscar os 94 e depois acredito que a gente passa aí dos 3 dígitos, podendo vir buscar aqui os 105. Tá bem? Falando aí de outras commodities, a gente tem o milho. Milho fechou a semana aí muito bem, né? Abriu com gap de alta e fecha aí com alta de 3,16%. O alvo 1 aqui praticamente atingido do fundo duplo que a gente tinha comentado aqui no gráfico diário, na região dos 100,89. Praticamente a gente foi atingido esse alvo. Então, mas deu uma esticada, né, fora das bandas, então recusa aí até média de 9 dentro do gráfico diário, acredito que são oportunidades de compra, ou até mesmo lateralizando aqui um pouco para ter uma melhor relação risco-retorno, e aí a gente vê um movimento rompendo essa região dos 100 para vir buscar 104 ou 107, essa região daqui dos 104 a 107 é uma zona interessante de alvo. Boi gordo, a gente vem fazendo zigue-zagues ascendentes dentro do gráfico semanal, muito forte. Eu esperaria lateralizar um pouco aqui para as médias se aproximarem, ter uma melhor relação risco-retorno, mas se a gente projeta todo esse movimento aqui para cima de forma alternada, a gente consegue vir buscar aqui os 378,95, 379. Então tá bem interessante aí o boi gordo. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico diário. Realmente tá tentando romper, né? Segurou bem aqui essa região de suporte, média de 21. Vamos ver se consegue se concretizar nessa região. Triângulo descendente, se perder essa região de mínima, abre espaço para uma correção um pouco maior. A gente pode vir buscar aí os 3,26, 3,27. Tá bem? Próxima commodity aí para finalizar, acredito eu. Exato. Café. Café a gente vem fazendo zigue-zagues ascendentes. Deixa eu colocar aqui no gráfico semanal. Zigue-zagues ascendentes. Média de 9 vem servindo como uma ótima condutora da tendência de alta, como sempre foi. Está em região de sobrevenda, sobrecompra no semanal? Tá sim. Mas eu ficaria de olho. Caso a gente consiga romper essa região de topo, abre espaço aí para mais altas, para vir buscar os 315 inicialmente, né? Então, acumulando um pouco aqui, eu ficaria mais confortável para tomar posição, para vir buscar esses 315,20. Caso contrário aí, a gente perca essa região de mínima, abre espaço para corrigir até a média de 21, que se encontra ali nos 288. Falando aí de cripto corrigiu muito forte essa semana, né? Junto com mercados internacionais aí, S&P, Russell, Dow Jones, Nasdaq, que a gente acabou comentando. E esse movimento aí foi muito forte. Inclusive, deixa eu botar aqui 0618. Exato. 0618 projetava ali nos 23, que seria esse ombro, cabeça a ombro.
A gente aí nos últimos pregões, principalmente aí no pregão do dia 21, a gente caiu 10,40%. E veio buscar níveis de suporte que eu tinha deixado marcado. 37,5, essa região aqui dos 35. Próximo suporte aqui é essa região aqui dos 32, 31,5 e depois só nos 29, que é essa região de mínima. Então, acho que tem espaço para vir buscar, porém, já deu uma esticada. Sobrevendido, IFR lá nos 21, vai, fora das bandas, deixando o martelinho aqui rompendo a máxima, abre espaço de repique, mas nada que vai mudar a tendência de baixa no curtíssimo prazo, tá bem? Inclusive, já peguei algumas ordens por aqui nessa região, eu tenho mais ordens aqui abaixo, nos 31,5, 29, etc. E caso a gente veja, vendo aí no gráfico mensal, né? No gráfico mensal a gente tem um possível topo duplo, que é se perder essa região dos 29. Aí dá uma zerada pro Bitcoin, para vir buscar essa região de topo anterior, que foi rompido, né? Ali na região dos 14 mil pontos. Então, vamos ver se ele consegue se segurar nessa zona dos 29 e 30. Caso contrário, aí, correção um pouco maior no Bitcoin, vai acabar limpando um pouco aí o mercado, né? Vamos dar uma olhadinha aí em Ethereum. Ethereum faz um movimento muito parecido. O Bitcoin, quando cai, acaba arrastando tudo, né? Então, o Ethereum aí ontem, de pregão do dia 21, caiu 14,44%, mais forte que o Bitcoin, perdeu essa região aqui de suporte e agora se encontra ali nos 2.440, que é o alvo 2 que eu tinha traçado aqui desse triângulo descendente, né? Então, por enquanto, essa zona aqui de suporte dos 2.425 é uma zona bem interessante para compras, né, para longo prazo, mas nada que vai mudar a tendência no curtíssimo prazo. Tem espaço para um repique, até vir buscar essa região dos 2.700, 2.900, que encontra ali a média de 9 e o suporte anterior rompido, porém não muda a tendência. Caso venha perder aqui os 2.400, próximo suporte relevante só na região dos 1.700 e acredito que ali eu vou aumentar a posição sim para Ethereum. E vamos comentar aí antes disso, né, falar um pouco aí da cripto, que não faz tanto sentido eu acabar dando uma olhada em outras criptos, algumas altcoins, dado que Bitcoin e Ethereum estão nesse movimento corretivo muito forte. Então, dessa forma aí, não faz muito sentido, dado que, corrigindo dessa maneira, várias altcoins aí vão virar pó, provavelmente. Então, vamos esperar o mercado dar uma estabilizada aí para a gente começar a procurar oportunidades na ponta da compra e da venda dentro de outros criptoativos. Mas para falar aí do nosso mercado aqui, mercado brasileiro, separei alguns ativos tão bem interessantes aí apenas na ponta da compra. Alço a gente acabou comentando semana passada, quando a gente fez isso aqui, esse bear trap. Eu deixei como alvo aqui os 24,29 e caso a gente romper 24,29, né, no caso teria o rompimento aqui dessa região dos 22,80 e a gente consegue projetar um alvo mais longo além dos 26,72. A relação risco-retorno estava muito interessante, stop aí próximo de 12,40%, para a gente vir buscar um alvo inicial aqui de 20% e depois 32%. Então, relação risco-retorno bacana. Essa semana vem virando a média de 9 aí para cima, tem um 9,1 de compra armado, volumaço, né, nessas últimas 2 semanas. Média de 21 vai servir como resistência imediata. Então, eu esperaria um recuo aqui dentro do gráfico diário, recua dessa região dos R$20, média de 9, média de 21, deixando uma melhor relação risco-retorno. Eu entraria para a gente vir buscar essa região dos 24,29 e depois 26,72. Alupar, movimento muito parecido. A gente consegue observar aqui uma divergência altista, né, no IFR, junto com os preços fazendo fundos na mesma região. Então, essa semana volta a virar média de 9 para cima, o volume não foi tão interessante quanto eu gostaria, mas ainda assim tem um 9,1 de compra armado. Então, eu esperaria recusa até a média de 9, essa região dos 24, 23,80, para ter uma melhor relação risco-retorno, e por enquanto aponta para essa região dos 25,40. Caso seja rompido, aí sim a gente abre espaço para um movimento de alta mais interessante, que a gente consegue projetar aqui todo esse movimento para cima, né? Alvo ali nos 27,60, essa zona de topo aqui anterior. Então tá bem interessante, eu ficaria de olho, principalmente no gráfico diário, para ter uma melhor relação risco-retorno e conseguir baratear aí o nosso stop. Americanas eu acho que eu comentei há algumas semanas que eu tinha visto uma divergência, não sei se foi por aqui ou lá dentro do TC, né? Mas estava vendo uma divergência aqui no IFR, fundos mais baixos no preço e fundos mais altos no IFR, uma cunha, né? Cunha descendente, que é um padrão de reversão. A gente volta a virar a média de nova aí para cima, volumaço nessa semana. Ativa aqui um pequeno fundo duplo, dá para ter essa leitura. Aqui um fundo, o segundo fundo rompeu aqui a máxima, deixado nos 32,78. E no gráfico diário, sempre aquela mesma história.
recusa aí até a média de 9, acredito que são oportunidades de compra, inclusive aqui nessa região dos R$32, que é a zona de topo anterior rompido, que é ali onde se encontra a média de 9, tá? Então recuando aqui, deixando um candlezinho com a melhor relação risco-retorno, barateando aí nosso stop, eu fico interessado para vir buscar inicialmente os R$40, que é essa zona de topo aqui, foi fundo nessa região aqui no meio do ano passado, topo aqui, topo em novembro, né? E caso a gente consiga romper, aí sim o movimento seria um pouco mais forte para cima. Mas por enquanto, no curtíssimo prazo aí seria isso. E eu projetaria aqui, que eu gosto de projetar alvo de 1.618 do risco para cima, né? A amplitude do candle. Então ficaria ali nos 44,95, que coincide com esses topinhos aqui deixados em agosto. Próximo ativo aí a gente tem Curi. Curi tem um movimento muito parecido que a gente está vendo aí em Americanas, divergência altista no IFR. Preços mais baixos, IFR mais altos, os fundos, né, mais altos no IFR, mas não tinha nenhum sinal relevante, né? Semana passada a gente deixou um bear trap, acredito que eu tenha citado ela também, foi um caso muito parecido com a alça, e essa semana aí vem fechando com uma alta muito forte de 17,75%, bem mais forte aí que o Ibov, né? Volumaço na máxima, e aí a gente rompe essa zona de topo anterior, na região de 7,14, aqui 7,50, e agora está sentindo aqui os 7,80, né? Então eu esperaria um recuo aqui até a região de R$7, média de 9, para ter uma melhor relação risco-retorno, e a gente vem buscar aqui os 8,30, né? Inicialmente. Projetando aqui o alvo ficaria muito longo, o stop aqui no semanal também é muito caro, então eu apenas entraria caso fosse no gráfico diário mesmo, tendo recuso aí até a média de 9, para a gente ver a continuação do movimento de alta. Não duvido nada que rompendo os 8,20, a gente possa vir buscar aqui essa região de topo nos R$10, 10,20, 10,30, vai. Próximo ativo aí, a gente tem Ipera. Ipera também, mesmo movimento, vários ativos estavam assim, fundos na mesma região, praticamente, até mesmo considerando o fechamento, né, que é o que o IFR acaba calculando, usando na sua fórmula, fundos mais baixos, e aqui no IFR, fundos mais altos. Dessa forma, divergência altista aqui no IFR, 9,1 de compra armado, superação da máxima ativa, esse setup, mais de 5% de alta, né? Eu ficaria ligado no rompimento aqui dos 29,80. Relação risco-retorno não está tão interessante, comprar aqui em região de topo, média de 21 vai servir como resistência imediata, por isso eu esperaria num gráfico diário, toda aquela conversa, recusa aí até a média de 9, marcação de fundo aqui nos 28, 27,80, teria aí uma melhor relação risco-retorno para a gente ver um possível rompimento dessa região dos R$30 e aí ter um forte movimento para cima, né? A gente consegue projetar esse fundo duplo aqui, que projetava ali nos 33,24, essa zona de fundo aqui anterior rompido. Então acho que está bem interessante sim. Então recusa até a média de 9 são oportunidades de compra em Ipera. Acredito que tem uma relação risco-retorno muito boa. Qualicorp Taesa, falta, né? Qualicorp também, mesmo cenário, divergência altista no IFR, fundos mais baixos, IFR marcando fundos mais altos, volta a virar a média de 9 aí para cima, e aqui eu tenho acredito que tem uma relação risco-retorno bacana, dado que a gente tem uma cunha descendente, né, sendo rompida, vira a média de 9 para cima, tem o 9,1, rompimento da máxima aí, a gente só tem resistência nos 18,33, onde se encontra a média de 21, mas a gente consegue projetar aqui todo esse movimento para cima, o alvo ali em 1618, 19,16, zona de topo anterior rompido, né? Então eu carregaria esse movimento aqui de Qualicorp dentro do gráfico diário, recuando aí até a média de 9, eu ficaria mais confortável para tomar posição no rompimento aqui desses 17,30. A gente consegue ver aqui a cunha bem claramente, né, no gráfico diário. Tá bem interessante o Qualicorp. E Taesa aí, para finalizar. Taesa, a gente tinha um topo duplo aqui que foi ativado, lateralizou um pouco aqui, não conseguiu dar continuidade e agora cruza a média de 9 com a média de 21. Então, tenta abrir as bandas, não conseguiu ainda, né? O movimento não foi suficiente para isso, mas eu começo a mudar minha leitura de um topo duplo para um mastro e bandeira. Aqui seria o mastro e a bandeirinha, né? Que vem sendo rompido aí. Então, ficaria ligado nesse movimento. Caso a gente consiga realmente romper a máxima dessa semana na próxima, ativando, né, esse movimento, eu conseguiria projetar o valor na região dos R$49. Então, gráfico diário,
eu esperaria recuos até a média de 9 para ter uma melhor relação risco-retorno. A gente está numa zona de resistência aqui muito forte, né? Eu não gosto de comprar dessa forma, muito longe das médias e em zona de resistência. Então, recuo aí até essa zona dos 36, 37 reais, tem uma melhor relação risco-retorno em Taesa. Se eu não estou enganado, é uma empresa pagadora de dividendos, né? Alguma coisa assim, muito boa pagadora de dividendos. Então, para manter em carteira aí é um movimento bem interessante, para a gente vir buscar aqui os 49. Então, fico bem interessado em Taesa, 9.1, volume interessante. Acho que vale a pena aí ficar de olho e colocar na watchlist, tá bem? Então por hoje é isso, não tivemos tantas oportunidades aí como nas outras semanas, o mercado lá fora ficou muito pesado, o mercado aqui recuperou bem, né? Ibov aí fechou bem essa semana, alta de 2%, vai praticamente, mas na semana passada já foi 4%, então tem um movimento interessante aí no nosso mercado. Criptos a gente acabou não encontrando muita oportunidade, dado que o Bitcoin e Ethereum corrigiram muito forte. Então é isso, vejo vocês aí na próxima semana. Logo abaixo aí, vou deixar um cupom de desconto para vocês que não conhecem o TC. A maior comunidade aí, a maior plataforma de investidores da América Latina. Aqui do lado tem um QR Code, né, para vocês baixarem no aplicativo no seu celular. E seguir aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, etc, essas coisas. E se tiver afim, dá uma olhadinha aqui no Instagram, Twitter, TC, qualquer dúvida aí que vocês tenham em relação à análise técnica, análise de ativos, só mandar aí uma mensagem para mim que eu vou estar disposto, beleza? Um abração, vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.